A paz do Senhor, meus irmãos. Graças a Deus por mais esta oportunidade que o Senhor nos concede de juntos, como igreja reunida, podermos estudarmos a sua palavra. Mas para isso, precisamos da sua ajuda. Portanto, clamamos ao Deus de Abraão, Isaque e Jacó, que nos guie, nos ensinando, por sua bondade, pela sua misericórdia, aquilo que necessitamos ouvir, aquilo que necessitamos aprender. E desde já, nos colocamos como instrumentos na mão do Senhor. E que também esta palavra possa encontrar uma terra boa, um coração contrito e quebrantado, para que essa semente maravilhosa, esta palavra do Senhor, produza mudança em nós e que nós venhamos a sermos luz, como a sua palavra requer de cada um de nós. E é em nome de Jesus que pedimos isso. Mas vamos à leitura da palavra do Senhor, que se encontra em Filipenses, capítulo número 4. Vamos estar lendo do versículo 1 até o de número 21. Vamos lá. Diz assim a palavra do Senhor. Filipenses capítulo 4, do versículo 1 a seguir. Portanto, meus irmãos amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei deste modo, firmes no Senhor. Rogo a Evódia e rogo a Sintique, pensem concordemente no Senhor. A ti, fiel e companheiro de jugo, também peço que as auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, e se algum louvor existe, seja isto o que ocupe o vosso pensamento, o que também aprendestes, e recebestes, e ouvistes, e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isto, não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Todavia, fizestes bem, associando-vos na minha tribulação. E sabeis também vós, ó Filipenses, que no início do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros. Porque até para Tessalônica mandastes não somente uma vez, mas duas, ou bastante, para as minhas
necessidades. Não que eu procure o donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Recebi tudo e tenho abundância. Estou suprido, desde que Epafrodito me passou as mãos, o que me veio de vossa parte, como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Ora, a nosso Deus e Pai seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Saudai cada um dos santos em Cristo Jesus. Os irmãos que se acham comigo vos saúdam. Fizemos o versículo número 19. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Até aqui fizemos a leitura, mas é importante nós adentrarmos no contexto histórico desta carta. E, para tanto, nós vamos ler o contido na página de número 1156 da Bíblia de Estudo Anotada Expandida de Charles Ryrie, o qual nos mostra que o autor desta carta é o apóstolo Paulo, e provavelmente a sua data trata-se de 61 depois de Cristo. A igreja em Filipos, abre aspas, declara o autor. Fundada por Paulo, em sua segunda viagem missionária, esta foi a primeira igreja a ser estabelecida por ele na Europa, conforme Atos, capítulo 16. Filipos era uma cidade pequena, fundada pelo rei Filipe da Macedônia, pai de Alexandre o Grande. Ficou famosa pela batalha travada em suas proximidades entre as forças de Bruto e Cássio, contra as de Antônio e Otávio. Mais tarde, César Augusto, em 42 a.C., tornou-se uma colônia romana, um posto militar com privilégios especiais. A relação de Paulo com a igreja em Filipos sempre foi íntima e cordial. Depois de tê-lo ajudado financeiramente por 2 vezes, antes de a epístola ser escrita, ao saber de seu aprisionamento em Roma, a igreja enviou Epafrodito com outra oferta. Filipenses é a carta de agradecimento por essa oferta, e a epístola mais pessoal de Paulo a uma igreja. Quando estava em Roma com Paulo, Epafrodito adoeceu gravemente e quase morreu, conforme o capítulo 2, versículo 27. E depois de sua recuperação, Paulo o enviou de volta com esta carta. Ainda que um tanto velados pela gentileza de Paulo, pode-se observar nas entrelinhas alguns dos problemas da igreja. Estes incluíam rivalidades e ambições pessoais, conforme capítulo 2, versículos 3 e 4 e capítulo 4, versículo 2. O ensino dos judaizantes, capítulo 3, dos versículos de 1 a 3. O perfeccionismo, capítulo 3, versículos de 12 a 14. E a influência de libertinos antinomínomos, no capítulo 3, versículo de número 18 e 19. Assim, meus irmãos, nós temos uma noção histórica a respeito desta carta, conforme narrou o autor, portanto, fecha aspas. E agora, nós vamos, então, estarmos discorrendo, de acordo com a palavra de Deus, com a vontade do Senhor, aquilo que Ele tem reservado para todos nós. Nós observamos que, ao escrever aos Filipenses, o grande apóstolo Paulo nos traz uma mensagem relevante e necessária ainda para nossos dias. Esses dias que estamos vivendo, dias difíceis, né?
Mas esta mensagem, sobretudo os versículos que acabamos de ler, nos trazem uma palavra que nos revela primeiramente a alegria do apóstolo em saber que uma igreja tão pobrezinha ainda conseguiu angariar recursos para sustentá-lo e ajudá-lo a realizar seu trabalho missionário. Pois, embora preso, ainda cumpria com os propósitos de Deus e fazia isso com alegria. Paulo nos ensina que ele compreendeu muito bem os ensinamentos de seu Deus e que o seu amor e dedicação em transmitir essas verdades eram tão grandes que estavam muito além daquilo que as pessoas podiam pensar ou poderiam até imaginar. Portanto, Paulo nos mostra ainda que amava a Deus. E se mesmo que ninguém mais no mundo quisesse amar a Deus, Paulo continuaria amando a esse Deus, mesmo que sozinho. E declarava isso em verdade. Eu amo o meu Deus. Através das suas cartas, através das suas atitudes, Paulo nos exorta a amarmos a Deus e confiarmos nele e também na sua providência, na providência divina. Pois no versículo de número 19, o qual nós frisamos nesta oportunidade, nos tem a ensinar uma grande verdade. Verdade essa que é o amor de Paulo pelo seu Deus. Vejamos a sua confiança, a sua esperança, a sua vida entregue totalmente a esse Deus. Olhe só o que nos declara o versículo 19. E o meu Deus, o Deus de Paulo, não importava para ele se alguém queria desistir desse Deus, se alguém não concordava mais com esse Deus, Paulo conhecia quem era o seu Deus. E declara: e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Então Paulo aqui, ele está agradecendo aquela igreja tão pobrezinha, tão humilde, mas que não poupou esforços para que ali angariasse recursos com o intuito de estar suprindo as necessidades do apóstolo Paulo. E agora ele agradece através dessa carta essa benfeitoria por parte desses irmãos ali da cidade de Filipos. Mas nós também devemos verificar que essa confiança de Paulo em seu Deus é evidenciada também quando nós lemos em Efésios, capítulo 3, versículo 20, que nos diz: aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. Quando o Senhor Deus Todo-Poderoso nos dá algo, Ele não nos dá apenas algo, mas Ele está presente nesse algo. Ou seja, quando recebemos um presente de Deus, Deus está aí para nos enriquecer. E embora muitas pessoas vejam essa riqueza da parte de Deus como sendo exclusivamente algo material, nós não podemos ver desta maneira, porque Paulo não ensina dessa maneira. O grande apóstolo não nos mostra que devemos interpretar ou entender isso desta forma, pois quando se refere à riqueza, ou seja, quando Deus nos dá um alimento, nós temos que compreender que nós temos mais que o alimento que Deus nos proporciona. Quando Deus nos dá uma roupa, nós temos a compreensão que temos mais do que uma roupa. Quando Deus nos dá saúde, quando Deus nos dá um emprego, quando Deus nos dá uma casa, nós temos que ter a compreensão que nós temos estas coisas, mas nós temos mais do que todas estas coisas, porque nós temos o quê? Nós temos a Deus, e Deus é o nosso maior presente. Deus é aquilo de mais essencial que nós temos em nossas vidas. Por exemplo, quando damos de presente a um filho uma bola ou um carrinho para ele brincar, o filho não quer apenas o presente, o carrinho, a bola. O filho
compreende o significado do momento em que recebe aquele presente e o que está por trás desse presente. Ou seja, onde o pai que está dando este presente mostra que este momento, o melhor do presente é aquilo que está implícito, intrínseco no presente, que é o amor do pai, que é a amizade do pai, que é o carinho do pai, que é o afeto do pai pelo filho. O filho não está recebendo apenas algo que o pai entrega, que o pai deixa ali nas suas mãos, não, juntamente com aquele presente, tem algo muito maior, que é o quê? Que é a amizade, o amor, o carinho e o afeto do pai pelo seu filho. Isso não é maravilhoso? Né? Nós, quando recebemos presentes, nós temos que agir dessa maneira, porque embora nós fiquemos aí satisfeitos, felizes em sermos presenteados com algo material, com algo que nós desejamos, algo que nós esperamos, nós temos que perceber que por trás desse presente, por mais simples que seja, há um significado maior que suplanta o tamanho, a importância daquele presente, né? Quando um pai de posses, por exemplo, possa dar aí para o seu filho, para um familiar, um carro, a exemplo que um pai mais humilde, com poucos recursos, muitas vezes não pode nem oferecer nada para o seu filho de algo material, nada, apenas ali um abraço, e o filho compreende, né, com gratidão, que aquele abraço é o maior de todos os presentes, maior do que um carro, melhor do que algo desejado por todos aqueles que buscam as coisas desta terra, é aquilo que existe mais valioso, que é o que está por trás desse presente, o propósito por trás do presente. De que adianta recebermos um presente e por trás desse presente não tem emoção, não tem sentimento, não existe amor, não existe amizade, não existe sinceridade. Mas quando nós recebemos um presente, particularmente eu não costumo olhar para o presente, por mais bonito que seja a embalagem e o conteúdo, e até tenha aí a compreensão do que realmente esteja ganhando, quando eu recebo um livro, né, que eu aprecio muito, a leitura de um livro, mas o que importa para mim é a amizade daquela pessoa, é o afeto daquela pessoa, é a significância e a demonstração de amor que está contido neste momento. Então nós temos que compreender isso, meus irmãos, que o apóstolo Paulo está demonstrando através dessa gratidão, que para ele tem a compreensão que existe um presente por trás de tudo isso. Embora ele tenha sido ajudado por aqueles irmãos, ele consegue ver aquilo que ele nos ensina e nos comove a vermos também, que é a ação de Deus na sua provisão, no seu poder, na sua glória, suprindo todas as nossas necessidades. Isso é que importa que nós venhamos a entender nesta oportunidade, né? Porque quantos presentes nós temos recebido de pessoas, e principalmente de Deus, mas de que forma estamos recebendo esses presentes? Vendo como objetos prazerosos apenas, ou identificamos o propósito, a bondade e o amor por trás daquilo que ganhamos, daquilo que recebemos? O apóstolo Paulo sabia muito bem interpretar essa ocorrência, esse fenômeno. E não é difícil para mim e você também verificarmos isso. Se somos cristãos, nós temos o Espírito do Senhor, nós temos a palavra de Deus que é luz para nós, nós temos ensinamentos de Deus que nos mostram nossas falhas, nossos erros, e que muitas vezes estamos nos portando como pessoas ingratas, como aquele filho que recebe um presente do pai, por mais simplesinho, por mais humilde que seja aquele presente, e não consegue ver que por trás daquela intenção, por trás daquele objeto, está o amor verdadeiro, está a amizade sincera, está o afeto de um pai, está o amor ali sendo entregue mais do que aquele presente. E muitos filhos são ingratos, jogam de lado o presente, não olham mais para o pai, porque queriam algo maior, algo melhor, de acordo com seus interesses, de acordo com sua vontade, e não conseguem vislumbrar esses momentos tão importantes na vida de cada um de nós. Mas Deus tem a cada momento nos moldado, Deus tem nos ajudado, e nós somos filhos de Deus, irmãos em Cristo Jesus, e temos que nos amar, nos respeitar, e compreender que muitas vezes esses presentes
passam desapercebidos e são muitas vezes recebidos com ingratidão. E Deus não quer assim, meus irmãos, porque o maior presente quem nos dá é Deus. Quando Deus nos dá um presente, Ele se faz presente nesse momento. E qual é o maior presente que nós temos recebido? Diz a palavra de Deus, né? Em João 3,16, que Deus amou o mundo, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus nos deu seu Filho amado Jesus Cristo para nos salvar. Nos presenteou mesmo sem merecermos. E muitas vezes, algumas pessoas até hoje não conseguem ver isso. Por isso, não conseguem perdoar, não conseguem se dar, não conseguem se alegrar, não conseguem conversar, não conseguem conviver com os irmãos, nem com Deus. E nós temos que observar, verificar que Deus quer que nós venhamos a conviver com essas pessoas, com os irmãos em Cristo, como Paulo nos ensina aqui agora, falando já no começo da carta, né? Portanto, meus irmãos amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei deste modo, firmes no Senhor, aleluia. Meus irmãos, joguemos por terra as barreiras e permanecemos firmes no Senhor, reconhecendo que a cada dia Ele tem nos presenteado com coisas maravilhosas, mas em tudo que nós temos recebido, o Senhor, Ele tem estado presente e tem um propósito em todas estas coisas, conforme nos ensina o apóstolo Paulo no versículo 19. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas, o quê? Necessidades. Nosso Deus não fala aqui que vai satisfazer nossos desejos, as nossas vontades. Não, não fala isso não. Mas a palavra de Deus nos diz, e acabamos de ler, ela nos ensina que o Senhor, nosso Deus, vai suprir o quê? Todas as nossas necessidades em quem? Em Cristo Jesus. Vamos ler mais uma vez? E o Senhor, meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Ora, a nosso Deus e Pai, seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. E graças a Deus.